Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou o Rafael Petrocco e estamos falando diretamente de Belo Horizonte, dos estúdios, ou do estúdio, do meu querido amigo Daniel Magalhães. Está cedendo espaço para a gente gravar esses episódios especiais do Papo de Fotógrafo com sotaque mineirinho. E a gente vai falar hoje sobre fotografia de esporte, sobre fotografia de futebol, de jogadores, enfim, essa temática que tem muita gente que está se interessando agora neste mercado. Mas antes, recadinho dos nossos queridos patrocinadores que fazem tudo isso acontecer e que possibilitam a gente trazer essa galera para conversar com a gente. Primeiro eu preciso falar da Digipix, que eu já falei, eu bato na tecla e vocês precisam aprender que dinheiro guardado na poupança é a mesma coisa que você com a sua fotografia guardada no HD. Não rende nada. Você precisa transformar isso em produto, precisa tirar eles do HD, porque pixel lá guardado na nuvem, no HD, não é criptomoeda, não vai se valorizar. Afinal de contas, você não está colocando isso à disposição do seu cliente. E a Digipix tem uma linha de produtos incrível para você transformar isso em produto e aumentar o seu faturamento. Tem álbum, fotolivro, artigo para decoração, artigo para presente, livrinho do Bob Goods, tem várias coisas que vocês podem produzir e oferecer para o seu cliente. Então entre agora lá no site, faça um portfólio, porque quanto mais você mostrar, mais o seu cliente vai querer comprar, e ele tendo isso em casa, atrai marketing, mostra para as pessoas se interessam e vão também te contratar para fotografar os eventos e qualquer momento especial da família. Então corre lá, digipixpro.com.br, faça um portfólio, faça um material para o seu cliente e fature ainda mais com a fotografia. E o segundo recadinho é do nosso querido patrocinador Imagine, que é a plataforma, o aplicativo, o software que vai agilizar o seu fluxo de trabalho. É a inteligência artificial te ajudando a selecionar e a tratar as fotos e entregar com uma velocidade incrível. E por que eu falo que é importante a gente se aliar à tecnologia? Você quer passar mais tempo fotografando, não quer? Quer passar mais tempo com a família, não quer? Então por que não terceirizar para uma inteligência artificial, para um software que entende o seu trabalho e você ter mais tempo para fazer aquilo que você mais gosta, que é fotografar, estar com a família e crescer ainda mais o seu negócio. Então clica no link da descrição, você vai ganhar créditos para testar a plataforma. Se você já usa, você ganha créditos para usar a plataforma e vai entender como é que isso pode mudar a sua fotografia. Não brigue com a inteligência artificial, use a favor do seu negócio. Bora lá para o nosso bate-papo, que tem muita coisa interessante, muito conteúdo e muitas histórias, né, Pedro, né, Yuri? Sejam bem-vindos ao nosso podcast especial, diretamente de Belo Horizonte. Estou muito feliz que vocês tenham aceitado o convite e hoje eu quero saber muito dos bastidores dos campos de futebol, dos estádios e também do trabalho de vocês com a fotografia esportiva. Cara, muito obrigado pelo convite. Já tivemos o prazer de conversar em alguns eventos aí, já tive já tive essa experiência. O Yuri está conhecendo aqui pela primeira vez. E deve ter sido boa, porque aceitou o convite de novo. Exatamente. Não, eu acho, eu falo isso sempre, você já acostumou, mas não quem está vendo aqui a primeira vez, que toda iniciativa de compartilhar conhecimento na fotografia, ela é válida. Eu acho que é muito isso de quebrar essa ideia de competição o tempo inteiro, sendo que a gente pode se ajudar muito nesse mercado. Então, dificilmente eu vou recusar, a não ser por um problema de agenda. E graças a Deus bateu. Bateu. Mas está já preparado para sair daqui. É isso. Tem trabalho. É isso. E hoje não tem nem desculpa, porque quando eu consigo não ir, que é muito raro, ele tem que estar lá. Então, se está nós dois aqui, tem que sair na hora certa. A gente vai cumprir com o horário para vocês poderem ir tranquilamente para o trabalho. Mas aqui hoje seja bem-vindo, Yuri. Muito obrigado, agradeço muito o convite. Para mim é uma experiência muito boa poder passar um pouquinho da minha vivência, um pouquinho do que a gente passa por aí, mostrar um pouquinho de como eu e o Pedro a gente trabalha junto também. Acho que vai ser legal para mostrar um pouco a nossa dinâmica, que talvez seja um pouco diferente de quem trabalha sozinho, etc. E compartilhar conhecimento, eu acho que é o mais importante, mostrar aí para outros fotógrafos exatamente como a gente chega a fotografia para além só do esporte, né? Bom, a gente não pode começar o programa já jogando assim tudo que acontece nos bastidores. As pessoas precisam conhecer um pouquinho dos convidados. Pedro já assistiu palestras, a gente já conversou muito nos bastidores. O Yuri está chegando aqui, a gente está conhecendo hoje.
Conta um pouquinho da história de vocês, como é que a fotografia entrou, como é que vocês escolheram a fotografia como profissão? Então, eu não escolhi muito. Eu sempre falo isso, que eu costumo estar bem aberto a aceitar as coisas que a vida vai me mostrando assim. Então, eu, durante o intercâmbio, fui morar fora, trabalhava antes como designer, cheguei a trabalhar em marketing esportivo, mas durante um período curto, mas muito bom, que foi na ACE Sports Eventos, que é daqui de BH, onde tive experiência de Copa das Confederações, Copa do Mundo, atendendo clientes como Coca e tal. E durante o intercâmbio, logo depois da Copa, eu fui morar fora e cheguei lá sem saber falar nada, sem saber falar inglês, não conhecia ninguém, foi muito por minha conta, assim. E tinha uma máquina que tinha comprado na época de faculdade, mas porque eu tinha gostado de uma aula de vídeo, de publicidade. Levei essa máquina e, por ócio, comecei a ir para a rua fotografar e comecei a pegar gosto. Voltei de lá, trabalhei um tempo de assistente, de fotógrafo, depois comecei a trabalhar em shows e tal. E aí, em um desses shows, o Doug, que trabalha lá no campo, também estava no show e comentou que trabalhava com futebol. E aí eu falei, puta, dá para trabalhar com fotografia no futebol, né? E aí comecei a correr atrás, descobrir como é que era, qual que era o caminho e tudo mais. E aí, quando foi 2017, fevereiro de 2017, eu fiz meu primeiro jogo, que foi um jogo da Copa da Primeira Liga, extinta Copa da Primeira Liga, que foi Cruzeiro e Chapecoense. E aí foi mais ou menos isso, assim. Eu sempre tento resumir essa história o máximo que dá, porque ela é muito longa, né? Mas basicamente foi isso. Então, voltei desempregado, fui trabalhar de assistente de um fotógrafo de moda, né? Estamos aqui cheio de coisa de moda aqui, estamos num ambiente de fotografia de moda. Pintei muita parede de estúdio, fiquei montando luz e tal, e foi uma época que eu aprendi muito. Fiquei trabalhando com esse amigo meu, que é o Henrique Falsi, que hoje está em São Paulo. E foi ali que a minha primeira oportunidade de ficar com a fotografia mesmo. E foi acontecendo, fiz o primeiro jogo, fui conhecendo outras pessoas, fui pegando gosto e hoje estamos aí. Quanto tempo depois? 8 anos depois. Quase 9 já, né? Quase 9. E eu gostava tanto de falar, não, comecei tem pouco tempo. Já tá passando essa frase, esse slogan. É isso, e aí a gente vai cansando também, a dinâmica é muito aí, acompanhar a tecnologia é difícil, aí arrumei um menino nascido em 2000 para me ajudar. Costas boas, novinho não, ainda, pô, tinha que o chassi tá bom. Se eu arrumasse outro da minha geração, a gente já tá perdido. Tinha que ser um que tava com as tecnologias na ponta dos dedos. E eu sei, Yuri, você foi caçado ou você já estava na área e de repente apareceu a oportunidade? Então, minha história é um pouquinho diferente da do Pedro. Eu sou 2000, tenho 25 anos, então, tipo, eu realmente comecei na fotografia tem pouco tempo. Já tá quase virando não pouco tempo também, mas eu fiz faculdade na UFMG e durante uma aula, assim, de fotografia no segundo período, eu já gostava muito de fotografia, mas eu não fotografava. Acompanhava muito o trabalho do Pedro, do Marcelo, que é um amigo nosso que trabalhava com o Pedro antes de mim. E eu sempre gostei de consumir muito conteúdo de arte, fotografia, essas coisas. Sempre foi uma coisa que fez parte do meu dia a dia. E aí, no segundo semestre da faculdade, eu tive uma matéria de fotografia e a professora, no meio de uma dinâmica, tipo, começou a encher minha cabeça falando, cara, você tem talento nisso, você tem talento nisso, você tem que comprar uma câmera, você tem que comprar uma câmera. E antes do semestre acabar, ela entrou tanto na minha mente que eu falei, beleza, eu vou comprar uma câmera. E aí, coincidentemente, logo em sequência, assim, eu consegui o meu primeiro estágio, que foi trabalhando na Elcio, que era uma agência que trabalhava para a Arena Independência, aqui em BH. E o Marcelo e o Pedro já conheciam o pessoal da agência e a gente acabou sendo conectado, assim. Tipo, eu não lembro basicamente tipo, onde foi a chavinha, mas eles meio que me adotaram, começaram a me ensinar, tipo, sobre fotografia esportiva no geral. Acho que foi 2021, porque o Galo teve aquele ano mágico e aí tinha pouca gente fazendo esse tipo de trabalho. Ainda acabou que eu e Marcelo, a gente tinha um volume muito, muito alto de jogador no Atlético. E a gente começou a sentir, cara, sozinho não vai dar, só nós dois aqui não vai dar.
E aí o Marcelo falou, pô, vou chamar esse juvenil, esse menino é bom. Aí eu falei, uai, chama, porque o Marcelo também foi assim. Fazer o sub-20. Marcelo conversava comigo por Instagram, nem conhecia ele pessoalmente. Um dia eu tinha um trabalho que eu não queria de jeito nenhum. Eu mandei para ele no Instagram, você quer a mesma oportunidade? Eu quero. Falei, então tá, você vai cobrir esse negócio aqui. E aí foi, dali pra frente a gente ficou muito amigo e trabalhou junto durante um tempo. Depois ele não estava dando muita conta de estar os dois trabalhos juntos, que ele tem um outro trabalho que demanda muito. E aí foi nisso, 2021 a gente começou a colocar o Yuri meio que como estagiário mesmo, assim, fazia nós dois o jogo, ele complementava o material e a gente foi fazendo esse trabalho de passar o que a gente já sabia, o que a gente já tinha e ele, diferente de muitas outras pessoas, agarrou a oportunidade que teve e aproveitou bem. Você estava até falando em off, né, que muitas vezes você recebe lá a pessoa, me leva, como é que faz? Achando que é assim, simples, põe no campo e larga lá. E não é bem assim que funciona. Cara, acho que qualquer conexão, qualquer network, qualquer lugar da sua vida, ela vai ser se você criar algum valor para a pessoa. Não vai ser simplesmente pedindo. Se você criar algum valor para aquela pessoa, provavelmente você vai criar uma conexão forte, né? Então, ficar só pedindo, enchendo o saco, ou então querendo atalho, querendo já começar no último estágio do negócio, geralmente é difícil alguém te responder nesse sentido, porque você tá queimando etapas, entendeu? Então, assim, por exemplo, o Yuri, quando começou, pô, ele não ficava lá, mas vocês estão fazendo tal coisa, eu tenho que fazer assim também. Ou tipo, cara, precisamos que você fica lá no ataque do outro time fazendo goleiro. Tá bom, entendeu? Nem aí, nunca reclamou, nunca, sempre enxergou isso como oportunidade, sempre, independente da onde estava, com que trabalho que estava, fez o melhor trabalho da vida, porque também o povo, algumas pessoas parece que ficam escolhendo o trabalho, tipo, nesse eu vou dar meu máximo, nesse aqui... Cara, saiu de casa, é final de Libertadores, não tem jeito. E eu acho que isso, tipo, realmente, tipo, me diferenciou um pouco das outras pessoas até que aparecem pra gente hoje em dia mesmo, tipo, porque, cara, desde o início, tipo, eu assumi aquilo como uma oportunidade de aprender e não só aprender, de, tipo, desenvolver uma coisa que eu já tinha na minha cabeça, que eu já pensava de uma forma X ou Y e levar essa coisa para eles de uma forma que eu transformasse o produto deles numa coisa ainda melhor. Não só, tipo, quero estar lá para complementar. Eu queria abrir novas possibilidades também, mostrar um pouco. A gente brincou aqui ele é de uma outra geração, eu sou de outra. Então, tipo assim, acaba que o tipo de coisa que a gente consome em conteúdo, em tipo, coisa é muito diferente. Então, tipo, a gente está ali trocando uma experiência que nenhum nem o outro teve nem vai ter, porque são pessoas de idades e vivências muito diferentes. Então, acho que o fato de eu ter levado coisas diferentes para eles, para desenvolver um produto e tornar ele ainda melhor do que já era, é uma coisa que hoje em dia faz falta e que foi o que me diferenciou. Eu acho que fez eles levarem então adiante, tipo, buscarem mesmo me ajudar a me desenvolver para eu tornar o que eu sou hoje e para eu, consequentemente, poder ajudar o produto a tornar ele ainda maior. Não, e é engraçado porque, assim, a gente sempre que tem conversas nos bastidores, a gente pega muita informação bacana, né? Por exemplo, você tá falando, o cara quer começar, mas já quer ir na Série A. Como se todo jogador de futebol, usando a referência do futebol, que é o que a gente vai falar, começasse já jogando num time profissional, né? Ele começa lá, sub-15, sub-17, sub-21, ou numa Série C, depois vai para uma Série B, de repente dá certo e vai para uma Série A, né? A fotografia é muito parecida, assim, né? Você tem que começar de uma coisa menor, mais simples, mas que você mostre o seu potencial para poder chegar, de repente, lá na beira do campo de uma final do Libertadores, por exemplo. Cara, então, eu acho que muita gente confunde a pessoa com o produto, sabe? Assim, às vezes o cara quer chegar, mas ele ainda não tem fotografia para aquilo. E às vezes ele vai romper uma barreira ali e ele vai se queimar. Então, por exemplo, se numa dessa eu tô precisando mesmo na hora, eu falo, não, então chega aí, vamos fazer. E a pessoa me entrega um trabalho de muita má qualidade,
essa pessoa, em vez de abrir uma porta, ela cerrou uma para sempre, sabe? Eu sempre conto muito da 2018, quando eu estava começando nessa área, eu tinha feito uma conexão muito forte com o Pedro Martins, que foi um padrinho para mim dentro da fotografia, o cara que talvez tenha mais me ensinado, né? Ele, André, Sam, Sotelo, todo mundo. Mas assim, o Pedro foi com quem eu tive a primeira grande conexão assim, e ele me chamou para fazer um evento PSG Academy lá no Rio, onde estavam só, cara, fotógrafos bizarros, assim, era o Pedro, o André, o Sotelo e o Mário, na época fotografando, o Mário que hoje é o videomaker do Gabriel, do Gabigol, e aí tinha uma ilha de edição com os caras mais pica ainda, tipo assim, só os caras. Tinha o Dream Team da fotografia, assim, foi um projeto muito legal que fez lá na PSG Academy, e eu fui para vender foto. Eu ficava no stand vendendo foto, sabe? E eu, cara, sempre fui, como é que fala isso? Nunca tive esse problema da humildade, de orgulho, de tipo, não, eu tenho que ir para fotografar, eu tenho que... Não, pô, eu falei, cara, olha a oportunidade que eu tô tendo, olha os caras que estão aqui. Tipo assim, se for para ficar lá levando cartão, para mim tá de boa, saca? Isso eu tenho até hoje, porque assim, a gente vai chegar nisso ainda, mas, por exemplo, a gente teve um projeto agora, foi totalmente ideia do Yuri, um projeto super bacana, e eu fui lá de assistente, saca? E, mano, normal da vida. E eu conheço muitas pessoas que não, sabe? Não, ou eu faço... Ou do tipo, o que você não vai achando tipo, E aliás, nem foi o primeiro, já tinha tido outros que... E é muito legal isso, sabe? Porque, tipo assim, eu fico feliz demais, porque é sinal que ele tá conquistando cada vez mais coisas assim, e cada vez mais a gente vai crescer. Porque se os dois estiverem bem, é sinal que nós vamos estar com mais trabalho ainda, mais negócio pra fazer. Mas, enfim... E aí, nessa do PSG, quando eu comecei, meu grande diferencial foi ter feito canal no YouTube. Foi o que mais me diferenciou e me destacou. E nesse evento do PSG, teve um cara, que era um dos organizadores, que falou assim, pô, mas aquele ali não é o Pedro Vale? Por que ele tá vendendo foto e não fotografando? E aí, foi uma vez que eu falei, cara, eu acho que eu tô falando na internet mais do que eu entrego. Porque, tipo assim, com base nesses caras que estão fotografando, eu não tinha que estar fotografando, porque eles são muito melhores que eu. Então foi onde eu liguei um alerta do tipo assim, eu tô falando para além do que eu entrego. Porque, por exemplo, eu tinha um sonho muito grande de fazer uma campanha da Adidas. Só que eu nunca forcei isso enquanto eu não achei que eu tinha produto suficiente para entregar, porque era uma porta que eu poderia abrir e se queimar totalmente. Me queimar completamente. Me queimar quem me indicasse, queimar a conexão que eu tivesse feito. Então, esse dia do PSG foi um dia que eu guardei para sempre, assim. Porque foi, cara, eu acho que às vezes eu tô me vendendo mais do que eu entrego. E eu sempre tive essa preocupação, tipo assim, eu tenho que me vender ou no mesmo nível, um pouco abaixo do meu produto. O meu produto tem que ser muito forte para quando essa venda concretizar. E aí eu acho que é onde a galera peca muito, porque a galera quer ser maior que o produto. Então, se vende demais, fala demais, aí consegue uma oportunidade através disso. E aí, beleza. Se você pegar aqui o Zezinho da esquina ali, ele vai achar qualquer foto linda. Mas a hora que ele pegar um trabalho para um grande fotógrafo ou para um diretor de arte, para alguém assim que realmente entende da estética, da qualidade do negócio, ele vai se queimar, se ele não estiver pronto. E aí, quando você pula etapa, você está assumindo um risco gigantesco de se queimar, né? Tanto de postura, de tudo. Então, assim, por isso que eu acho que muita gente vacila nessa. É isso aí que você falou, tipo, quero ir, mas já quero ir no jogo, já quero ir no Cruzeiro e Atlético da Série A, entendeu? Mas quero ter só esse jogo também, só para ver se eu gosto. Tipo isso. Só para ter uma fotinha para postar e depois... Exato. Então, eu vejo muito essa questão de pular etapas assim. Nesse projeto que a gente vai chegar, eu até fiz um texto pro Yuri falando sobre isso. E, tipo,
uma coisa que eu já tinha vivido, que ele viveu agora, que é meio que uma consagração de você entender que você respeitou o tempo e que o negócio deu certo, sabe? É igual aquele vídeo viral que o cara fala, no longo prazo ninguém me vence. É mais ou menos por aí mesmo. E isso que você fala de experiência é, tipo, muito, muito engraçado, porque, tipo, a experiência que o Pedro teve é, tipo, a contrária da que eu tive. Eu não tinha... A conexão que eu fiz inicialmente foi com o Marcelo e com o Pedro, mas ela não veio de imediato. E eu comecei a desenvolver a visão da fotografia esportiva fazendo vôlei. Eu comecei no vôlei, tive muitas oportunidades no vôlei, funcionou muito legal. Eu tive a oportunidade de fotografar o Mundial de Vôlei, a VNL, com meus 18, 19 anos. Então, tipo assim, eu tive uma oportunidade de me desenvolver em outro lugar, que eu falo hoje com todo mundo, que é o melhor laboratório que existe para quem vai fotografar esportivamente, porque o vôlei é o esporte mais difícil de se fotografar de longe. É 30 vezes mais rápido que o futebol. As condições de luz sempre vão ser piores do que 99% dos estádios que você vai fotografar. E é um laboratório que muita gente ignora. E talvez eu teria ignorado também se eu já tivesse... Porque hoje a nossa profissão está numa visibilidade que ela não tinha um tempo atrás, eu acho. Acho que ela começou a viralizar na rede social, no geral. Ela virou uma profissão da moda, assim, falando. E nem sempre ela foi assim. Então, naquela época que eu comecei, o Pedro já tinha um canal no YouTube, tava com o canal no YouTube. E mesmo assim, não era um conteúdo que aparecia para mim frequentemente. Eu já conhecia o trabalho dele e tal. Então, tipo, eu fui atrás de um laboratório. E o vôlei foi perfeito para isso. Só que hoje em dia a galera ignora, às vezes, a presença desses esportes mais paralelos. Hoje o vôlei te dá uma condição maior até de conseguir ir atrás de clientes, porque hoje já roda mais dinheiro lá, comercialmente falando. Aqui em BH, o Minas é fortíssimo, então tem basquete, vôlei, outros esportes, que o credenciamento é 30 mil vezes mais fácil do que um jogo de futebol. E às vezes eu vou, tipo, lá para fazer um trabalho ou coisa do tipo, tem 2, 3 lá. Podia ter 20. Correndo no campo, você tá dando cotovelado porque tem tanta gente, você não tem Exatamente, já tem tanta gente e é mais difícil de estar lá. Então, é um mercado que às vezes a galera fecha o olho e ele pode te trazer um aprendizado muito diferente. E até eu chegar ali no futebol e aí depois começar a ir atrás de outras coisas por fora do futebol também, eu tive um caminho. E o pessoal ignora muito o caminho, porque eu acho que muita gente hoje em dia também vende um pouquinho de ilusão do que é, sabe? Eu acho que isso é um pouco perigoso. Você não é mil maravilhas e não é tão fácil de estar lá em cima. E eu falo isso porque eu ainda não tô lá em cima pra mim. Tipo, eu não tô onde eu quero estar. Então, se alguém te vende que você vai estar lá em cima muito rápido, é um pouco complicado. Porque eu e o Pedro, o Marcelo também, a gente virou referência para muita gente no que a gente faz. E nas conversas que a gente tem diariamente, a gente não acha que a gente está exatamente no máximo que a gente quer atingir, sabe? E aí eu penso muito nessa coisa de pular etapa, sabe? A galera quer pular etapa e acha que a etapa X, Y, ela é a máxima. Ela esquece do todo, não pensa tanto numa carreira, no geral. Eu acho isso um pouco perigoso. É bom definir o que é lá em cima também, né? Porque se for só número, quando você especializa em um time e faz foto para torcedor, é muito fácil. A verdade é essa, sabe? Então, tipo assim, você tem que definir o que é lá em cima para você, né? No nosso caso, a gente define... Isso é uma frase que o Sotero falou a vida inteira, que é fotógrafo fotografa para outro fotógrafo. Entendeu? Se um fotógrafo te dá um feedback legal do seu material, aí ok. Torcedor, se o time dele ganhou,
A foto que você postar, ele vai curtir, isso. vai Só compartilhar. explicar que eu tô parecendo meio desatento algumas horas aqui, é porque vida de autônomo, né? Meu filho tá ali, ele Não, tava fica tranquilo. Quem tem criança em casa sabe muito bem como é que funciona as coisas. A gente tá começando a sempre de esquecer olho. que ele tava aqui precisando de ajuda pra pôr o fone lá. Mas falando um pouquinho dessa questão, aí duas coisas que eu queria ouvir de vocês. O futebol foi uma escolha, assim, do tipo, nessas experiências todas que vocês tiveram, com moda, com vôlei, foi uma coisa que vocês falaram, não, essa é um esporte que eu quero seguir, ou realmente foi acontecendo? E quais foram os principais desafios, assim, até conseguir chegar, entrar e se estabilizar ali dentro do Cara, pra mercado? mim foi escolha. Eu já era um consumidor muito assíduo, né? Já era um cara de estar na arquibancada todo jogo, e em todo jogo, cara, teve uma fase tenebrosa aqui em Belo Horizonte, que os dois estádios fecharam para reformar para a Copa do Mundo e os jogos eram em Sete Lagoas, e por quarta-feira, 9h30 da noite, indo assistir jogo lá em Sete Lagoas. Então, assim, para mim, trocar, gastar e ser um torcedor por viver aquilo profissionalmente foi muito fácil, assim. Foi uma escolha fácil e foi uma escolha que fazia muito sentido. Cara, desafios são vários, né? Eu realmente gosto muito e muitas vezes eu até esqueço de algumas partes que quando eu falo assim, a galera fala, pô, mas isso era muito difícil e tal, mas eu queria tanto que eu não guardei isso na memória como uma coisa tão desafiadora assim, mas você não tem mais final de semana, você não tem um feriado, você vai trabalhar nos horários que você não escolhe, você tem muito pouco poder sobre grande parte do seu trabalho. Então, assim, eu quero ir no jogo, mas eu dependo de estar credenciado, eu dependo de ter uma agência por trás, ou de ter um CNPJ, eu dependo do organizador da partida, e tem partida que eu vou poder trabalhar de um jeito, tem partida que eu vou poder trabalhar de outro, tem vezes que eu vou ser negado, estamos aqui à beira da Copa, né? Provavelmente eu não vá para essa Copa, mas, por exemplo, se eu tivesse naquele plano de ir para a Copa, eu estaria procurando clientes, talvez com clientes já fechados, mas sem saber se eu estou credenciado ou não. Ou com uma passagem comprada caríssima para os Estados Unidos e só saber se eu estou credenciado ou não, faltando 1 mês e meio, 2 para a Copa. Então, assim, isso para mim é um dos maiores desafios que tem nessa parte da fotografia de futebol. Ter uma parte muito gigante do nosso trabalho que ela não depende da gente. E que é muito burocrática, por sinal, né? Não, e ela é burocrática e ela é completamente volátil. Tipo, ela não tem uma regra, entendeu? Assim, é isso, cara. Como é que Cara, uma Copa, o nível de logística que essa Copa esse ano vai ter, então, estamos falando que você vai, sei lá, investir R$100 mil para ficar 52 dias fora de casa. Como é que você se planeja isso? E, por exemplo, aí tem um credenciamento negado. E aí, o que você vai lá fazer? Não, e calcular uma coisa é ter o custo de 100 mil, mas o quanto você precisa faturar. É isso. Mas como é que você fecha esse faturamento sem saber sequer se você está credenciado? Sabe? Então, tipo, essas coisas... Nós fizemos o quê? 6 finais de Libertadores? 5 das últimas 6? 5 das últimas 6. Hoje em dia, por a gente ter feito esse status, mais difícil a gente ficar de fora. Mas a gente já chegou em cidades com credenciamento negado. Tipo, você viaja lá América e tal. E depois de muito custo, conseguir resolver, entendeu? É sempre muito complexo isso. Porque, por exemplo, o credenciamento da Libertadores, ele vem geralmente 1 semana antes do jogo, 10 dias. Por exemplo, para Lima agora, era uma logística pesadíssima, assim, para você comprar de última hora, entendeu? Então, esse é um grande desafio. Os finais de semana, você ter claro na sua cabeça que você vai ter que abrir mão de muita coisa, que abrir mão ali de uma farra, do aniversário, né, de alguns momentos assim, porque aquilo é seu trabalho, não é muito opcional, tipo, hoje eu vou, hoje eu não vou e tal. Um dos grandes motivos que eu nunca quis trabalhar sozinho também foi esse, porque
Se a gente, com dupla, já é muito difícil, quando você tá sozinho, você fica completamente preso. Completamente preso. Assim. Ainda mais se não tem uma agência por trás cuidando de tudo, né? Exatamente. Então, assim, acho que esses são grandes desafios e os outros desafios são os desafios de qualquer profissão, cara. É evoluir, investimento em equipamento, que é pesadíssimo, né? É pesadíssimo. Então, só por curiosidade, uma lente 600, 400 milímetros, vocês vão gastar quanto? Só para... Porque é quase que necessário para fazer o que vocês fazem. Então, a nova hoje está aí $12.000. $12.000. E aí, mas, obviamente, você tem a condição das usadas e tudo mais, mas é um carro, né, velho? Né? É um carro. Fora academia. Não, ela não dá pra fazer na mão, não. Ela precisa do monopé. A 403, elas já são bem mais leves. Mas mesmo assim... É um carrinho, né, velho? Mas quando eu comprei minha primeira um DX Mark II, na época era a top de linha da Canon, teve uma vez que eu escutei do cara assim, mas você é muito doido, velho, você tá casando e tal. Eu falei, cara, você tem um carro, não tem? Ele falou, tem. Eu falei, pois é, eu não tenho. A escolha, eu quero isso aqui, eu quero crescer nisso aqui, eu quero fazer acontecer. Então, é tipo, a escolha, você quer ter uma dessas também? Vende o carro e compra uma, pô. Escolhas, sabe? Tipo assim, na época eu optei por ter a máquina. E tô sem carro até hoje. O Pedro abriu muito caminho, né? Você já veio com a mata meio já ajustada. Foi muito fácil, mas a verdade é essa. Muito fácil. Mas quais foram os desafios, assim, que, como você já disse, que as experiências são diferentes, os caminhos são diferentes, o que você achou de... Cara, pra mim, eu acho que o maior desafio, de longe, foi demonstrar para as pessoas que eu, com 19, 20 anos, estava querendo chegar lá no estádio, etc., nos grandes palcos para trabalhar. Porque até hoje eu sou, se não o mais novo, um dos mais novos, tipo, daqui de Belo Horizonte e tal. E na maioria das finais, etc., eu sou o mais novo até hoje, tipo assim. E eu acho que o maior desafio para mim, de longe, foi esse, porque a gente vai entrar um pouquinho nos detalhes, acho, sobre como é chegar nos grandes palcos, poder se credenciar e tal, mas você precisa de ter uma carteirinha de uma associação. A minha carteirinha da associação foi negada algumas vezes, e ela seria negada de novo se eu não tivesse feito a conexão com as pessoas certas em um certo momento, porque ainda tinha muito essa desconfiança de, tipo, um moleque de 18 anos tá querendo vir fazer 18, 19 anos, tá querendo vir experiência lá. Não, que você tava vendo ele hoje arrumadíssimo, ver como é que ele tava. Eu também não daria carteira, não. E aí isso foi muito difícil, até eu convencer as pessoas que estavam em volta, que eu só queria trabalhar, demonstrar o que eu entendia como fotografia, me transformar no mercado e tal, demorou um tempinho. Essa credibilidade, eu já não passava tanta credibilidade, tipo, pela idade, pelo modo de me portar mesmo, que eu não tinha nenhuma experiência profissional na vida. Já tava entrando na faculdade. Então, mostrar essa credibilidade foi muito difícil. Até que com o tempo eu fui entendendo melhor como as coisas funcionavam e consegui passar por cima dessa barreira. E eu acho que um pouco do que o Pedro fala sobre a vida pessoal, para mim também foi muito difícil, porque eu perdi um pouco da minha juventude por causa do trabalho. Até hoje eu sinto alguns efeitos disso, principalmente na idade que eu tinha, ali entre os 18... Tá vendo que essa galera 2000 acha que 19 anos tava jovem. Vai que porra. Ali dos 18 aos 22 e tal, é uma época que você vai sair mais, você vai, sei lá, festa de faculdade, essas coisas, e eu perdi muito isso por causa do trabalho.
E algumas amizades realmente não ficaram na minha vida. Elas foram se perdendo porque não eram amigos de verdade, mas pela falta de contato, a gente não foi mantendo essa... Mas eu acho que isso tem muito da característica da fotografia, né? Você acaba se dedicando em horários que as pessoas não... Ou elas estão curtindo, que são os torcedores, ou elas são os convidados das festas, né? Exatamente. Eu acho que essa galera de evento também, tipo assim, eles se dão muito bem com o pessoal ali, tem muito traquejo, mas, pô, vida social vai embora. Zero. Sua vida social é ali dentro do seu trabalho. Sabe aquelas cartas super trunfo? Tá escrito vida social, não tem nenhuma estrelinha. Zero. Exatamente. É muito isso, cara. E aí, isso que ele tá falando é muito legal, porque era um menino realmente novo e tal, e teve muita resiliência, que eu falo bonitinho assim, brinca agora, pô, mas eu dou esporro pra cá. Vou falar palavrão, né? Ou não? Eu dou muito esporro, tipo assim, eu xingo muito, e assim, xingava o triplo antes, sabe? Porque eu trabalhei em multinacional, eu trabalhei em shopping de venda das aulas, eu trabalhei em depósito de venda, eu trabalhei em muita coisa na vida assim, eu tive muita essa experiência, e por exemplo, o Yuri já chegou só na fotografia, não teve essa experiência corporativa de um chefe que tá nem aí pra você, que você é um número ali e tal, e essas coisas. Nunca foi demitido na vida. Nunca foi demitido, né? E essas coisas acabam que te dão um senso diferente de organização, de trabalho, de processos, de tudo mais. A urgência também que você desenvolve é muito diferente. Cara, eu falava muito com ele, assim, sabe? Pô, é isso, xingava bem, né? Xingava muito, cara. Mas aí entra um pouquinho também da parada de respeitar o processo também. Entender que os xingamentos, etc., eles eram críticas construtivas também. Tem gente que escuta uma crítica hoje e, tipo, vira e fala, não vou ouvir isso e tal. A gente teve, cara, porque atendeu a gente, pô, uma vez você reclama do material, o cara tá, não precisa me pagar, não sei o quê. Pô, meu irmão, você sabe? Funciona. Velho, pô, tem que ter resiliência para as coisas, sabe? E não foi um, dois ou três, não, são vários, velho, são vários, sabe? Pô, a gente teve um trabalho que cara, aí você vai ligar pro cara, velho, desculpa aí, mas agora eu tô no meu trabalho aqui, não dá pra resolver, não. Velho, mas você não entregou o trabalho que você fechou. Entendeu? Ele tá errado, você não entregou ele aí. E a galera nem aí. Mas você acha que isso é muito geracional, do tipo pô, são sempre os mais novos que causam isso, ou é pessoal mesmo? Cara, se não fosse só os mais novos, eu dei muito azar. Tipo assim, mas é um traço, sim, e eu acho que vem muito disso que eu acabei de falar, cara. Que era uma das coisas que eu mais brigava com ele, assim. Eu acho que a falta de ter passado por trabalhos convencionais, nesse ponto faz falta. Nesse ponto faz falta, sim, porque tem uma galera que tá muito fraca para frustração, né? Falar nada e tal, não, assim eu não quero, eu sou um artista. Eu acho que foi um pouco da gente também que criou isso, né? Quando a gente comenta, fala da fotografia, que a gente fala de arte, de olhar, a gente acaba criando um pouco... Ou, né, das professoras, não, vai lá, que você tem muito talento e não sei o quê. Acaba criando um certo ego, né? E a galera tem que entender que talento também não resolve tudo, né? Esse é o desafio, né? É uma vozinha de fundo, tem gente que esquece. Não, para deixar que não aparece. Depois entrevista ele separado, né? Episódio só dele. O que eu ia perguntar, uma coisa de desafio, a gente tá falando de desafio, e aí eu vou fazer um pouquinho aquela pergunta que talvez todo torcedor faça. Tem horas que você tá fotografando lá o futebol, é o time que você torce, eu nem sei se vocês podem falar publicamente para quem torce, para não criar problema, tipo, político, você não pode... Trabalhando, a gente torce pelo futebol mineiro. Mas todo mundo sabe disso. Não, então tudo bem. Mas assim, né, tipo, tem vezes do tipo que o desafio é não assistir o jogo e trabalhar. Porque como torcedor, você tá na beira do campo, talvez o melhor lugar para assistir a partida, com o ídolo do seu time lá jogando, e você fala, não, aqui eu tenho que
desligar a chavinha torcedor e me dedicar, prestar atenção naquilo que eu tenho que registrar? Hoje tá bem tranquilo, né? Acho que deu pra você também já, mas o início é complexo. O início é complexo. O início é... Porque, cara, a gente passa a conviver com caras que antes a gente assistia da arquibancada, que a gente achava inatingível, assim, sabe? Nego que você gritou a vida inteira, do nada tá sentado do seu lado, trocando uma ideia com você, assim. E é difícil também você assimilar isso, assim. Então, o futebol, ele é muito... Ele tem um poder muito perigoso, assim, dessa questão de vaidade, sabe? Tanto que na minha palestra tem uma lâmina que é só sobre essa questão dos falsos feedbacks, como é que elas alimentam o ego dos fotógrafos, assim, que às vezes, pô, você tá fazendo a foto lá do time, o time ganhou, a foto é uma horrível, foto horrível, muitas vezes, cara, já vi foto sem foco e tal, mas o torcedor, 10 mil pessoas curtiram, porque o time dele ganhou e tá tudo bem, Tá e tudo ele feliz? está comentando lá que fotão, e o pior é que tem uns caras que aí compram essa ideia, e aí acham que realmente estão fazendo um fotão, e que tá tudo bem, que são os melhores do mundo naquilo, e para mim isso é o mais perigoso, assim, tipo, esses falsos feedbacks, no início eles são muito bons, porque eles também te deixam não desistir, sabe? Mas você tem que saber a hora que você falar assim, cara, será que isso é realmente um fotão? Sabe? Tipo, pô, eu tenho foto lá que nego comentava assim, que eu olho, pô, a foto tá completamente verde, ou então tem pé sobrando, tem cabeça sobrando, tipo, foto ruim, ruim. Mas, se o time ganhou, já era, sabe? A gente até comenta disso, que a gente não tem muito controle, que às vezes uma foto que a gente internamente fala, porra, que esse crop não foi tão legal e tal, mas a foto viralizou, arrebentou e tal, porque o torcedor enxergou nela um negócio X, mas a gente fala, beleza, deu muita repercussão, tudo mais, beleza, mas estamos combinados que a foto é ruim, beleza. Não, só uma pergunta. Você falou, a foto é ruim, postou, viralizou. Mas no caso, quando você tá fazendo... Eu sei que depois a gente vai falar de fluxo, mas, pô, foi você que fez a foto. Você baixou no computador. Você ainda teve a coragem, mesmo sabendo que tava ruim, de pegar e publicar? Acontece. Ou é a velocidade do negócio que às vezes não dá pra prestar tem esses dois caminhos, né? E tem um terceiro que, querendo ou não, o Instagram é uma ferramenta de trabalho também. Então, às vezes, a gente aceita uma foto nota 6 em vez de uma nota 9, porque a gente sabe do poder que ela vai ter ali na rede. Entendeu? O que não pode é o seu portfólio inteiro, que no caso hoje é um padrão vídeo do Instagram, o seu padrão ser aquilo. Entendeu? E assim, modéstia à parte, muito modéstia à parte, o nosso ruim é muito melhor que muita gente. Então assim, não é um ruim terrível, sabe? É tipo, velho, isso aqui vai dar muito repercussão e tal, mas não era a foto que a gente imaginava. Isso rola muito, sabe? Mesmo porque vocês também não têm muito controle sobre o que vai fotografar, né? Porque às vezes você tem o fotão, mas o cara correu pro lado errado, correu pro outro lado. Mas isso é um ponto. A gente tem que usar isso muito ao nosso favor. Porque com o olhar, etc., principalmente com o poder do crop, né? Na verdade, no nosso trabalho, 90% é o crop, porque a foto, ela vem com 1 milhão de informações e você tem que escolher a narrativa de acordo com o crop que ela vem. Existem N vezes que, principalmente em jogos mais importantes, tipo um clássico, uma coisa do tipo, que tem muita narrativa envolvida, que uma foto que o cara não corre pra sua frente, ela vai ser 50 vezes contar a história melhor do que a do cara comemorando na sua frente e fazendo tudo. Eu acho que... Eu gosto muito de usar os exemplos dos clássicos, porque eu e o Pedro, nos clássicos, a gente trabalha cruzado, cada um no ataque de um dos times, porque a gente tem cliente no Cruzeiro e no Atlético. E as fotos que geralmente contam mais histórias são quando o clube visitante faz um gol e você tá do lado contrário, porque você pega a comemoração do gol com a torcida de fundo. E
Enquanto se o cara estivesse comemorando na sua frente, a torcida do time adversário não ia aparecer. Então, essas são fotos, por exemplo, que para mim elas contam muito mais história do que o cara simplesmente parado na sua frente fazendo a comemoração dele, porque tem todo o contexto. E tecnicamente tem uma placa sobrando, que geralmente está exatamente. mas não deixa, Tecnicamente ela não é a foto mais bonita. mas é uma foto com contexto. Ela se tirar de contexto, talvez você estranhe mais, sabe? Então, por exemplo, tem muita gente que se reconhece na foto na arquibancada, e aí que é aquilo ali, tem gente que se reconhece e fica puto, porque na verdade foi um gol do adversário. Tem gente que reconhece e não era pra estar ali, e amanhã vai ver que ele tava no lugar. Entendeu? Então, assim, são fotos que é isso. Tipo, você vai olhar tecnicamente, o LED, principalmente esses LEDs novos que borram na foto, né, por conta da frequência e tal, tá horroroso e tal, mas no contexto ali ela funcionou bem E o ideal e até tava mandando né, virou uma foto barroca, né, bem aquele barroco moderno, não sei se o cara explicando, tem esse conceito do barroco moderno, essas fotos que parece uma pintura barroca, assim, com aquele tanto de informação, assim, mas meio organizada, sabe? E o ideal, na verdade, é você unir essas duas coisas, né? Nem sempre a foto mais bonita ela vai ter minimamente uma história, e nem sempre a foto que tem uma história, ela realmente é uma foto útil. Você tem que a gente fala muito no nosso trabalho um pouco de desprendimento. É uma coisa que eu demorei muito para ter, mais do que o Pedro demorou, eu acho. Mas no nosso trabalho, são 90 minutos, 105 minutos, que acontecem muitas coisas, uma seguida da outra. Então, acho que a coisa que fica mais difícil nesse ponto do narrativa, estética, tudo, é a gente entender que algumas coisas elas não vão funcionar do jeito que a gente quer, porque a gente não tem nenhum controle. E durante 105 minutos eu vou tomar decisões erradas também. Eu não sou um robô para acertar tudo. E a gente fala muito disso porque às vezes a gente erra coisas que a gente não poderia errar, mas a gente errou. Nós dois somos inimigos da bicicleta, velho. A gente Impressionante. Não tem uma foto de bicicleta. Não, E um dia um dos nossos clientes vai fazer o gol e a gente vai tomar um ferro gigante. Ou talvez Impressionante, o dia que os dois. fizerem, vai surgir. Hoje. A gente brinca que o dia que eles fizerem o gol é o dia que a gente vai acertar a foto, porque essa é uma brincadeira que a gente tem, porque o Matheus Pereira do Cruzeiro, ele tem tentado muitas vezes a bicicleta, tipo, 1 ano e meio pra cá, ele tentou 10 vezes. Nas 10 vezes a gente tira o celular na mesma hora, manda mensagem um pro outro e fala, velho, você acertou hoje? Aí a gente, não. A gente nunca acertou e ele nunca fez o gol. E aí, por coincidência, no começo da temporada agora, o Caio tentou uma e quase fez. E aí a primeira coisa que eu fiz foi eu mandei mensagem pro Pedro, velho, você acertou? Aí ele, não. Aí um cara entrou na minha frente, não teve. E aí a gente fica brincando que no dia que alguém fizer o gol, a gente vai acertar. Ou a gente vai se ferrar muito. Mas é isso, tipo, são momentos de, tipo, micro decisões. A gente tem que estar muito ligado no que está acontecendo, mas às vezes uma pessoa vai passar na frente, às vezes o movimento não vai enquadrar totalmente na lente, na distância que a gente tem, porque a gente trabalha com distância fixa, então a gente não pode ajustar isso. Às vezes a foto vai sair sem foco, porque o equipamento também não é mágico, pode acontecer. Então a gente tem que trabalhar muito com esse desprendimento, cara. E isso foi uma coisa que foi muito difícil para mim, do não lamentar a foto perdida. Eu fiquei muito tempo com isso na cabeça, tipo, eu ficava muito chateado, papo de, tipo, a gente entregava o jogo, o material tava lindo, aí o Pedro vinha no final do jogo e falava, pô, o material hoje ficou bom pra caramba e tal, nós deitamos, eu errei a foto e tal, pra mim tá uma merda. Então, tipo assim, é uma coisa que é um pouco psicológica também, mas é uma coisa que é um desafio da profissão, você tem que se desprender, porque você não vai acertar tudo. E pra uma que você errou, você acertou 1.500. E aí, Numa partida, quantas fotos tem mais ou Instagram, menos? você não erra, não? Eu só não posto errado. É muito. Ou quando eu posto é artístico. Entendeu? Quantas fotos? Quantas fotos mais ou Aí, menos? Em média? seguinte, as máquinas vão evoluindo, isso vai piorando cada vez mais, né? Eu tenho um dedo muito nervoso. A gente não serve muito de base, não, mas, tipo assim, vou pôr de média, acho que dá pra pôr 4, né? 4 mil. Passei ultimamente.
Não, de média, porque tem uns jogos que, meu Deus do céu, umas 4, sim. depende muito do volume de clientes, sabe? Tipo assim, vamos pôr agora que a gente tá com 4 clientes fixos em cada time, assim, mais ou menos, de média, 1.000 fotos. Porque se você entrega 100 fotos pro cara, a média é 10% do seu material. Então vamos dizer que fez 1.000 de cada um, entendeu? Não é tão alto quanto parece. Pensar que as máquinas fazem 25 por segundo. Block, 25, então assim, você pode pôr uma média de 4.000, mas, cara, Tem jogo que a gente faz 15.000. É importante. tem jogo que tem prorrogação, aí tem pênalti, aí tem a Essas comemoração, últimas tem a finais- taça, Essas entendeu? últimas Tipo, finais aí, acho que da Sul-Americana e da Libertadores, a gente foi tipo, trocar ideia no dia seguinte, os dois tinham feito 15. mas vai ver um fotojornalista aqui que faz 800, velho, e tá tudo bem também. Tá, que é outro rolê. O cara precisa dos momentos específicos para contar a história do jogo. Ele não precisa ter um material tão vasto de um determinado cliente, igual a gente fala, sabe? Inclusive, muitos deles não conseguem entender o porquê da gente fazer tanto clique, mas é muito disso. Se eu entrego 100 fotos para cada cara, eu ponho 10 vezes mais. Então, é isso que eu tô falando. A gente tem uma média de entrega de 10%. Isso é pra galera entender o tanto que a gente quer. 10% é no dia que você tá bem, assim, se você conseguiu 10%, porque num clique ali de 25 frames, você vai escolher um. Não precisa mandar os 25 cara, entendeu? Não sei se você vai fazer aquele gitzinho do... Isso. E aí você pode fazer os motion kit e tal, e aí é bom ter esse no arquivo. Que é uma outra coisa também que, por isso que a gente não joga nada fora. Viu? E aí... assim, enquanto vocês vão contando a história, vai vindo 1.000 perguntas sobre só aquele assunto. Primeira coisa. Eu quero é BC de comprar esse 5 Mark II agora, velho. Tá, né? Cada jogo é 250 GB. Vai ter que andar com um HDzinho já plugado na vez de cartão de memória. Não. O HD é lento para isso, até pelo fluxo de trabalho que a gente tem. E eu acho também que o HD ele não foi tão preparado para igual um cartão de memória desse escreve, apaga. Então eu acho que a gente usa os Cfast mesmo. Ou o Cfast não lembra. A gente, vocês têm comentado muito, sabe? Tem um cliente. A gente sabe que na fotografia de futebol, quando a gente fala de fotografia de futebol, a primeira visão que tem são dos fotojornalistas que estão lá cobrindo o jogo, né? Que depois contam, postam nos sites, etc e tal. E aí vocês falam de clientes. Aí algumas pessoas podem estar pensando assim, mas peraí, como assim clientes? Você está jogando futebol e clientes? Existem nichos dentro do nicho da fotografia de futebol. Como é que funciona um pouquinho assim? Como é que a gente poderia separar as funções? Que, como toda área, tem muita coisa a ser explorada. E acho que o futebol envolve muita coisa. Tem uma atmosfera gigante comercial em volta mesmo. Hoje a gente trabalha primariamente para os jogadores. A gente tem nossos clientes como jogadores fixos ou avulsos, dependendo da situação. Mas ali dentro tem é um ecossistema muito grande. Então você pode explorar o fotojornalismo, existem marcas que anunciam nos jogos, existem emissoras que transmitem os jogos, existem torcedores que vão assistir ao jogo e eles compram fotos. Então, tipo, existe um ecossistema que ele pode ser atacado em diversos pontos. E é um mercado até pouco diversificado perto das possibilidades que ele traz. Mas assim, via de regra, para começar, para entrar, o caminho mais fácil é via agência, que são as agências de imagem, onde vários fotógrafos espalhados pelo Brasil vão subir as fotos lá, e essas fotos são comercializadas com clientes finais, né? Então... São jornais, revistas... Qualquer cliente final, assim, você vai lá e aí, só que se você quiser, por exemplo, uma licença publicitária, vai ser um valor, se quiser uma licença editorial é outro. Tem jornais, tem sites que fazem pacotes, e aí a gente pode ir também para as internacionais, que são as mais famosas, que eu acho que exemplifica melhor, né, que é Reuters, Getty, F, AP, que são essas agências de jornalismo internacionais. E existem essa mesma ideia de agência nas agências locais, nacionais.
né? Você vai ter aí Estadão, enfim. Só que o que acontece, qual que é para mim, eu diria que é o problema disso? É por onde a maioria entra, mas também é o lugar que mais fatia a sua foto. Então, você recebe uma porcentagem da foto. Então, vamos supor que na agência seja 60-40. 40% é da agência, 60% é seu. Mas essa agência vendeu para outra agência, que é essa agência que vendeu a foto. Então, seu 60% já fatiou de novo e tal. Então, acaba sendo um valor unitário de foto baixo. Você precisa fazer um volume muito alto. Sendo que muitos portais também hoje, às vezes, pegam até print de vídeo e tal, e não se importam. Mas, assim, via de regra, hoje ainda é o caminho de entrada, porque você, com o CNPJ de freelancer, para pegar o credenciamento do jogo, você muitas vezes vai ficar por último na fila. E aí você pode correr o risco das vagas estarem todas ocupadas e você ficar de fora. Então, assim, se eu concordo, não concordo. Mas é como funciona, né? Ainda existe muito forte a cultura de que tem que se priorizar para esse tipo de trabalho quem é imprensa no modo de 20 anos atrás de definição de imprensa, né? O que era imprensa? Só jornais, né? Hoje o próprio jogador, ele dá a coletiva dele, ele abre o Instagram dele, ele se posiciona, ele fala o que ele quiser, ele não precisa esperar uma coletiva de imprensa, ele não precisa passar pelo clube muitas vezes. O ideal seria que ele passasse, né? Mas o jogador às vezes não passa e tal. Então, assim, ele tem um canal de comunicação próprio, mas aquilo não é visto como imprensa. Então, existe ainda muito forte essa questão de tentarem preservar isso com medidas que muitas vezes eu não concordo. Algumas forks por aí também tem medidas que eu discordo bem de ficar exigindo. Pô, chegou um tempo aí que teve uma que queria exigir carteira de trabalho de fotógrafo. Que loucura. Sabe assim, querer... Carteira de trabalho de um autônomo não tem sentido nenhum. Exatamente. Mas, tipo assim, isso tudo numa ideia de um cara muito arcaico, que tá numa posição de poder lá e quer preservar o jornal de uma maneira que nem o próprio jornal quer se preservar, sabe? Assim, muitas vezes eles têm que ter um espaço normal, mas tem que entender que as outras pessoas que estão fazendo outros trabalhos não estão lhe prejudicando nesse trabalho do jornal, sabe? É exatamente isso que eu ia falar. Tipo, essas novas formas de trabalhar, elas ainda são bastante mal vistas pela galera da antiga, e parece que é uma parada de que o entendimento de que não tem espaço para todo mundo, sendo que tem espaço para todo mundo, existe um ecossistema ali gigantesco, igual eu falei, mas a gente tem uma sensação de que é como se a gente estivesse tomando um espaço que já estava ocupado, e não é bem isso, sabe? Tipo, Mas aí vem também essa galera que sofreu com isso e agora quer entrar em guerra com a influência que está no campo, sendo que isso é um produto do futebol que está sendo criado pelas marcas, entendeu? O cara não quer que o jornalista trate ele assim, mas ele quer que o influencer seja retirado do campo, porque ele quer que o jornalista entenda que tem espaço para ele, mas ele não quer entender que tem espaço com o influencer, entendeu? Cara, é difícil, roda de todo... Futebol é business, velho. Cada um quer cobrir o seu. Tá suportando muito foto. Mas essa questão vocês falam de credenciamento e falam que trabalham para os jogadores. A grande dificuldade de vocês, às vezes, conseguir credenciamento é justamente porque talvez as federações ou os responsáveis não entendam que fotografar para o jogador também faz parte da divulgação até do próprio campeonato? Acho que eles entendem. Eles só não querem aceitar. Assim, pelo tempo que isso já acontece, pelo volume de gente que tá fazendo, agora para mim já é mais birra mesmo, entendeu? Ou querendo fazer o mercado uma forma de proteção para um outro tipo de trabalho que, igual eu te falei, às vezes vai partir sua foto em 5, 6 vezes e você vai chegar no final do mês, e eu já trabalhei na agência, você vai ver o extrato, vai ter foto de R$4. Então eles entendem, eles
já sabem, mas eles têm uma dificuldade de aceitar. E a gente, graças a Deus, e aí vem aquela questão de gerar valor, de criar boas conexões e tudo mais, a gente consegue hoje ter um trânsito muito bom no meio do futebol, pelo tempo que a gente já está fazendo e tudo mais, e das pessoas terem a clareza total de que a gente não está ali a passeio, sabe? Assim, porque, obviamente, tem o cara que vai ter como premissa esse trabalho que eu estou fazendo e vai lá para assistir jogo. E esse cara prejudica, porque esse cara não tem postura, esse cara para ele tanto faz, esse cara para de fotografar para filmar jogo, esse cara vai embora com 15 minutos do tempo para não pegar trânsito, esse cara começou a chover, ele sai da chuva porque ele não vai se molhar, tipo assim, aquilo ali para ele tanto faz, entendeu? Então, assim, hoje, na grande maioria das pessoas que estão nos cargos de comando, assim, do futebol, ou pessoas que estão ali bem próximas lá abaixo, já conhecem bem a gente, já conhecem nosso trabalho e sabem que é muito sério, assim, sabe? Então, igual você falou, tem agência, tem tudo, mas, por exemplo, a gente, nas finais agora, fazendo trabalho também para a Conmebol, tem as instituições também, então, tudo isso vai fortalecendo, sabe? Mas realmente existe uma resistência porque a galera que está em algumas posições de poder de algumas instituições aí tem uma resistência muito grande com isso, mas é muito mais de pôr a culpa no mercado que é delas, sabe? Tipo, mas que antes a foto de jornal valia muito dinheiro, agora não tá valendo nada por conta desses meninos. Não é por conta da gente, é porque mudou a comunicação. Mudou, sabe? Tipo, Mudou a tecnologia, mudou a comunicação, a entrega. Mudou tudo, a velho. forma das pessoas consumirem, mudou tudo, exatamente. Tipo assim, Porque antes o cara precisava de uma foto, agora ele precisa de 100, porque ele precisa alimentar o site, o Twitter, o Instagram, entendeu? Antes o cara tinha real uma foto time pro que jornal. não precisava, precisa, às vezes, de buscar outras formas de linguagem, que ele não precisava de buscar outras formas de linguagem, porque antes ele só atingia um público, agora ele atinge 100. Até formatos, né? Eu ia até fazer essa pergunta para vocês. No momento que vocês estão fotografando, o importante é o documental ou o artístico? No sentido assim, é aquela fotona que o jogador quer de uma bonita, que ele está comemorando, levantando a mão, sorrindo, fazendo... Ou o documental do tipo assim, já o que aconteceu está registrado. O que eles buscam normalmente? Cara, acho que é mais o que a gente quer entregar do que o que eles buscam, sabe? Assim, a nossa pegada é bem essa do artístico aí. A gente tem o recheio do bolo ali que é documental, sabe? Assim, quando você tem assim, você tem uma base do negócio, tem um pouquinho ali, mas que é o que sustenta a gente quer ser contratado pela nossa visão, não tipo ser contratado para se adequar à visão. Sabe, assim, acho que esse é o que todo fotógrafo almeja, né? Tipo, definir uma linguagem pela qual uma empresa, uma agência, um cliente te busque porque ele gostou do que ele viu. E não adianta nada ele gostar do que ele viu e querer uma coisa completamente diferente, sabe? E aí, dentro disso, a gente vai tendo atletas que a gente vai trabalhar por um longo prazo, que aí você vai aprendendo a particularidade de cada um. Porque também eu não sou, como eu falei, não tem esses orgulhos de tipo, não, eu só faço assim, pronto. Não, tem cara aí, a gente não tem como, por exemplo, objetivo sempre a foto com bola, que é uma regra antiga do fotojornalismo. Mas tem jogador que só gosta de foto dele com a bola. Ele conduzindo a bola. E aí eu vou ficar falando, não vou te pegar foto com a bola, não. Sacou? Eu sou um artista. Você precisa dessa foto aqui? Não. Tudo bem, você gosta? Então eu vou fazer a melhor foto com bola possível. Sacou? Adequando, mas com a minha linguagem. Então, assim, igual existia foto de costas no futebol, não existe. Só se for camisa 10 do Santos e o Pelé. Era assim, sabe? Jornalismo
Essa era uma regra que eu ainda escutei quando eu comecei. Foi em 2017. Cara, hoje em dia os caras... Nem 10 tem mais quase, né? 23, 51, 99. Isso, faz isso. parte da Numeração linguagem fixa. Numeração fixa começa a fazer parte da identidade do cara. E aí, olha como é que transformou a foto de costas. Antigamente não tinha nome na camisa. Hoje tem. Uma coisa Entendeu? que a galera, que a gente escuta muito também é a parada da edição, né? De cor, de tratamento de cor, que a gente escuta muito da galera da velha guarda, tipo, a foto tem que sair pronta, e tal, e aí, tipo, a gente tem uma coisa no nosso trabalho que é muito a gente gosta de estudar esse tipo de coisa, a gente gosta de buscar formas diferentes de linguagem. Eu, por exemplo, tô passando mais ou menos, tipo, pelo último ano e meio, eu tô, tipo, buscando formas diferentes de tratar a cor, tentando aprender diversas paletas de cores diferentes para aplicar num color ali. E eu entrego isso pros meus clientes porque eu acho que isso é um diferencial de uma foto normal que ele vai receber de outra pessoa. A gente tem alguns clientes que a gente trabalha há mais tempo que eles são mais abertos a coisas diferentes. O Igor Gomes, por exemplo, o jogador do Atlético, ele é um cara que está com a gente há muito tempo e ele é um cara que a gente conversa mesmo sobre linguagem que ele quer, tipo de coisa. Ele manda referência de coisas que ele gosta e a gente procura coisas e fala, cara, eu acho que isso aqui vai encaixar com você. É o tipo de cor diferente, o que você acha? Você curte? Ou seja, eles já estão preocupados até com a imagem deles que estão rodando durante o jogo. Hoje em dia é uma coisa, você sabe do que você gosta. Você sabe do que você gosta. E aí, às vezes, também existem caras que a gente fala, cara, não é o que a gente faz. E tá tudo bem. Sacou? Tem quem faça. Então, você não tem também, eu falo isso, o poder do não, ele é transformador na vida de qualquer profissional. Quando você aprende a falar não, sua carreira vai para um outro nível. Não, tem cara que, cara, eu só gosto de assim, tá, assim, eu não sei fazer assim, cara, não é minha linguagem, não é nada. Aí ele manda a foto de alguém e fala, Fecha com ele. exato, tipo, você já viu o caminho, sabe? Tipo, a gente tem muito esse problema com o formato que a gente trabalha de não ter pacote e tal, de fazer jogo fechado. Cara, mas não sei quem faz assim, fala, ok, faça com ele, entendeu? É normal. Então, mas isso também é uma coisa que veio depois de muito tempo, é maturidade, é experiência. Mas eu falo isso, o poder do não, ele é transformador. O que é mais difícil? É fazer a foto artística durante um jogo, que é corrido, ou lidar com a assessoria do jogador? A gente lida pouco, cara. A gente lida... E as que a gente lida, a gente tem muita boa relação, assim. A maioria da galera é muito amiga da gente. Então, tipo, pensa igual a gente também, não necessariamente é uma assessoria quadradona. A maioria da galera que a gente trabalha hoje em dia tem esse mesmo pensamento da estética, de diferenciar as coisas e tal, de trazer pro atleta que eles assessoram, tipo, uma ideia diferente de mundo, de rede social, de passar uma imagem. Então a gente tem essa sorte de estar bem alinhado. A sorte e o poder do não, né? Isso aí entra de novo no poder do não, porque existem alguns tipos de assessoria que fazem por volume que a gente não atende, a gente simplesmente não atende, entendeu? Aí, esqueceu. Fih. Temos um torcedor aqui participando do podcast. É o poder do não pode falar. Mas é isso, cara. Tem um tipo de trabalho de assessoria, por exemplo, que tá tudo bem eles fazerem do jeito que eles fazem, mas a gente não atende. Não é o nosso perfil e a gente não quer fazer dessa maneira, entendeu? Então, as que a gente atende, acho que a gente tem tanta boa relação por isso, porque são pessoas que compreendem o jeito que a gente trabalha e vice-versa. São, em sua quase totalidade, agências que acreditam no que a gente acredita que é a foto, não como uma foto que o cara postar no Instagram. A gente está criando um arquivo pessoal do cara, a gente está criando arte para o cara, a gente está criando ferramentas para o cara poder ativar, usar e da melhor maneira a imagem dele.
A gente está criando um valor através das nossas fotos. Postar no Instagram é mais uma das coisas que ele pode fazer. É uma consequência, né? Então, assim, a gente está criando material para que o cara tenha infinitas possibilidades de explorar a sua imagem, sabe? E aí entra, por exemplo, esse trabalho que eu falei que foi totalmente ideia do Yuri, que é um case muito legal, que foi a renovação do Matheus Pereira, sabe? É aquilo que a gente quer fazer, entendeu? É fazer o jogador, que já é um ser quase que divino para os torcedores, que já tem a sua imagem toda, a gente mostrar para ele que a gente pode agregar muito mais valor ainda à imagem dele, sabe? E isso é a barreira mais difícil de quebrar na fotografia de futebol. Porque a gente não quer... A gente quer realmente agregar valor para os caras. A gente não quer simplesmente uma foto para o cara postar e marcar a gente e tal. Inclusive, a maioria dos que pagam a gente não marca. Muita gente fala, pô, o cara não dá os créditos, ele tá pagando, irmão. Melhor crédito é o pagamento. Exatamente, A gente entende a questão da lei autoral, né, de todo o processo, mas uma coisa também é fazer para o jornal, que vai sair numa matéria, que vai lá o crédito todo. Mas o outro é você produzir um material para a pessoa e ele postar, ele tá te pagando, já é o reconhecimento. O Instagram do cara é comercial. A marca vai lá e paga 1 milhão para ele marcar a marca. Por que ele vai ficar marcando de graça também? Muito pouca gente olha isso. O meu trabalho para ele está sendo pago e está sendo super bem recebido, entendeu? E aquilo ali é uma propriedade comercial do cara também. Então, assim, eu sou a marca que todo lado, eu falo, pô, mas... O Pedro tá aqui. E o fotógrafo todo... Entendeu? Recebendo ainda. Então, assim, isso é uma coisa que pouca gente consegue assimilar também, sabe? O cara fica... O jogador tem muito uma questão de ego também. Quando você sabe que você está fazendo um bom trabalho, o cliente está gostando, você não precisa desse benefício. O que eu ia perguntar é sobre a questão do destacar, né? Porque uma coisa é você querer estar lá na beirada do campo, né? De conseguir uma credencial e fotografar. Só que você está na beirada do campo disputando com 30, 40, 60, 100 fotógrafos ali, de tudo quanto é área, de jogadores, de jornal, de câmera de TV, enfim, de milhares de mídias que acontecem ali em 90 minutos. Como é que, ou que dica vocês dariam, se existe alguma característica que faz o fotógrafo surgir assim, né? Por que 4 jogadores do Cruzeiro e 4 do Atlético, que ainda são concorrentes, que poderiam nem contratar o mesmo profissional, né? Contratam vocês? O que eles dão de feedback que vocês falam, cara, esse é o nosso ponto, assim, que mostra que a gente tem uma coisinha, um quê de... a gente é muito bom, né? A gente é muito amigo dos caras, é isso. Cara, eu acho que a parada mesmo é o fato da gente estar sempre se atualizando, trazendo coisas novas. A gente tem um olhar pela experiência que a gente teve, pelo tipo de coisa que a gente consome, pelo tipo de coisa que a gente vê de mundo, a experiência que o Pedro teve em moda, a experiência que eu tenho, que eu consumo material de arte quase que meu dia inteiro. Então, eu acho que essas coisas, elas são coisas que elas vão te diferenciando do cara que tá ali no campo fazendo o que lá atrás eu aprendi com o tirar o pato. Eu fui ensinado que o fotojornalismo, ele é um tirar o pato. E que, basicamente, você tá ali com sua câmerazinha, a sua lente é fixa na maioria das vezes, então você tá simplesmente seguindo uma pessoa e tirando as fotinhas e pronto. É um tirar ao pato, às vezes no fotojornalismo a ideia é que a foto sai pronta, então é aquilo e pronto. E eu acho que não é só a edição, não é só a cor, não é só o crop, essa junção de todas essas coisas, aliado com referência, com narrativa que você busca na foto, entender tudo que está em volta. Eu acho que isso diferencia muito o material comum do dia a dia, que todo fotojornalista faz, do que alguém que está ali se desenvolvendo, buscando criar uma narrativa mesmo, trazer uma história para a foto.
Acho que hoje uma coisa que diferencia muito a gente é a cor, porque Porque eu sou insuportável. eu vou ser insuportável, mas não só por causa disso, porque a gente é muito perfeccionista, mas porque a gente está sempre se atualizando. Uma coisa que a gente conversa muito... Eu acho que isso aí é o melhor ponto, mano. A gente vive numa guerra interna, tá ligado? Eu acho que isso é o nosso maior diferencial. Tem gente que faz o que a gente fazia 5 anos atrás. A até hoje. gente... Mano, pra gente nunca tá bom. Pra gente nunca tá bom, sacou? Tipo, a gente tá se desafiando, estudando, mandando referência. Todo dia a gente fala, e aí, mano, o que a gente pode fazer agora? Ou que passo que a gente pode dar? Muitas vezes a gente só fala pô, nenhuma, mas assim, a gente tá se cobrando o tempo inteiro, velho. O tempo inteiro, o A tempo gente se inteiro. cobra muito, muito. Então, assim, eu acho que se destacar, igual você perguntou, o que faz você se destacar? Pra mim, é uma boa fotografia, mas tem muita gente que se destaca também por ter uma boa relação com os caras. Conseguir, dentro dessa boa relação, fazer muito volume, sabe? Agora, tem que ver se é sustentável, porque às vezes no volume você tá cobrando menos, você tá com muito jogador postando suas fotos, você ganha uma posição de destaque, mas aquilo no longo prazo não tá pagando suas contas, não vai te dar um retorno para você comprar, evoluir um equipamento e tudo mais. Não tem tempo de se atualizar. Não tem tempo de se atualizar, é isso. Você tem que definir estratégias. Por exemplo, se você começar a pegar 12, 13 caras no time e estiver sozinho, você tem que começar meio que padronizar umas coisas. Tipo assim, para ter velocidade de entrega. Cara, uma coisa que a gente não abre mão é foto por foto. A gente talvez sejamos dos pouquíssimos, raríssimos fotógrafos que tem pós-jogo. Assim, geralmente a galera entrega no dia do jogo. A gente não abre mão disso, de entregar uma parte do material no dia do jogo, mas a outra parte vendo o arquivo com calma para ter certeza que escolheu o melhor, sabe? Foto a foto. Mesmo quando são 15 mil? Esse foto só que... O pós-jogo de... E não é uma vez só, não. Tem vezes que a gente pega esses arquivos de novo e tal. Então, assim, eu acho que isso é uma... É uma coisa que faz parte do estudo, inclusive. A gente tem tudo guardado de anos. Eu, volta e meia, pego um HD de 2021, pego a foto e edito de acordo com o que hoje eu acho mais interessante. E fico vendo e comparando com o que eu fazia. Eu acho que pouquíssima gente faz essa diferenciação. Você está sempre evoluindo, você está sempre mudando. Mas por que era diferente antes e agora? É uma coisa que eu sempre tento entender. Às vezes o olhar não mudou muito, mas como tratar a foto mudou, o crop talvez mude, né? Até o olhar, cara, tudo muda, velho. Tudo muda, assim... Às vezes você enxerga uma coisa que você não chegou. Porque, na verdade, é aquilo, né? A criatividade, ela é a quantidade de referências que você está absorvendo, que você vai trabalhando ela, né? E de um ano para o outro, você absorveu tanta referência que quando você olha a mesma coisa... Eu brinco muito, tem o Ulisses Neto, que é um diretor de cinema muito fera, assim, que trabalhou muitos anos junto com o Sam, na Place e tal, fez documentário da FIFA, tá fazendo documentário do Memphis e tal, e eu fico zoando ele, tipo assim, pô, todo enquadramento de cinema, os caras cortam o topo da cabeça, né? E aí eu fico reparando nisso, e aí, tipo assim, é uma coisa que pro fotógrafo é quase um mote, assim, mas aí eu começo a ver moda, corta os dedos do pé, sabe? Tipo assim, aquela cadeira e tal. E existe a regra que não é para cortar, mas todo mundo corta. Às vezes você começa a ver aquilo, você começa a consumir aquilo, aí você vai cortar o pé no futebol uma hora. Se aquilo tiver propósito. Sacou? Você corta no topo da cabeça para fazer um enquadramento. Então, assim, tudo vai mudando. Agora, é o que eu falo, com propósito. Tem coisa que claramente você vê que é realmente eu, sabe? Tanto que eu odeio dar feedback quando me pedem, olha meu trabalho e me dá um feedback. Eu falei, não, eu não gosto disso. Eu, tipo assim, me fala você, o que você acredita no seu trabalho, sabe? Porque, eu sempre dou esse exemplo. Tipo, você acha que se o Picasso chegasse para um daqueles cara conservador lá, o cara mostrasse aquela pintura dele, o cara ia falar, acho que isso aí tem futuro? Os caras devem falar, mas... Inclusive, Picasso começou como copiador de quadros, né? Ele reproduziu os mesmos quadros que os outros, até desenvolver a técnica dele e produzir com... Isso é uma coisa importante também. Eu acho que no início você copia muito. E você tem que estar muito atento para uma hora você falar assim, cara,
Agora eu tenho que pôr uma pitadinha de eu aqui, sabe assim? Porque senão o Sam Obras, que é um grande amigo nosso, que é um gênio, ele sempre fala... Inclusive, que está numa lista de convidados especiais. Você acha que a minha agenda é ruim? Por isso só está na lista. A gente não... Mas o Sam, ele sempre falou isso. Ele fala... Eu falo, vamos supor, eu gosto muito do que o Sam faz. Vou copiar ele tudo. Mas para que eu faça, a marca já tem, ela não precisa de você. Entendeu? Então, essa lógica é muito boa. Eu trabalhei muitos anos com o Sam, meio tipo de braço direito para ajudar ele a entender tipo algumas coisas para a presença digital dele e tal. E isso foi uma coisa muito difícil para mim, que precisava de trabalhar com ele, de botar ele para frente para desenvolver as coisas, porque no início, quando eu comecei a trabalhar com o Sam, você virava para mim e falava: cara, eu não quero aparecer, porque eu quero que as pessoas olhem minha foto e saibam, é do Sam. Mas eu não quero que ninguém saiba minha cara. E aí, tipo, por exemplo, é um paradigma que eu tive que quebrar na cabeça dele, que pros projetos que ele tinha, ele ia ter que aparecer um pouco mais. Mas eu reconheço a foto dele em qualquer lugar. E aí, exatamente. E ele não dá pra ver, dá pra ver. Todo mundo passa, você fala assim, opa. Hoje eu vejo uma foto do Sam. Na verdade, desde sempre eu vejo uma foto do Sam, eu sei que ela é do Sam. Ele tem uma linguagem dele. Ele desenvolveu uma coisa que só ele tem, que é produto de tudo que ele consumiu, tudo que ele viveu, tudo que ele aprendeu, tudo que ele buscou aprender. Então... Eu acho que todos os grandes, eles têm essa característica em comum, né? Todos os grandes fotógrafos têm particularidades muito específicas na fotografia deles que você reconhece de onde. Ainda chegou lá. Ou não também. Azar. E vocês estavam comentando do pós-jogo, né? Que vocês conseguiram, dentro do trabalho de vocês, ter essa questão do tipo, beleza, preciso entregar alguma coisa que é impressionante se a gente mal acaba o jogo, né? O jogador que ganhou ou que fez o gol já tem lá o post, ou o time já posta uma foto do negócio. A velocidade da informação é muito rápida. Eu sei que é complexo, que tem muita coisa que acontece, mas resumidamente, assim, normalmente qual que é o fluxo de trabalho? Como é que vocês fotografam, já mandam para assessoria, para o jogador e depois trabalham o restante do material? Cara, a resposta é mais simples do que parece. O WhatsApp. WhatsApp mesmo. E alguns querem receber como arquivo, outros aí depois do HD já resolve e tal. Se você perguntar assim, é o mundo ideal? Não, mas é o mundo mais prático, é o mundo que mais funciona, sabe? Assim... Quem chega primeiro come o prato quente, né? Cara, não é só isso. É o modus operandi, é um clique, entendeu? Se você manda um link, já é o clique do link, o clique na foto, clique do download, para baixar. Então, assim, o Telegram resolveria até melhor pela qualidade do arquivo em alguns momentos, mas a maioria do jogador não vai ter e tal. Então, tipo assim, é isso que a gente fala. Não vai ficar dando moe e ponta de faca também, sabe? E aí, sobre o fluxo, 2 cartões, que a gente vai baixando enquanto está fotografando o outro. E uma coisa que a gente faz, que hoje em dia quase todo mundo já tem feito também, que é o que mais agiliza o nosso trabalho, é marcar na marca. A gente marca a foto... Você fez uma foto ali, você já sabe que é boa. A gente marca ela com estrelinha, porque quando você passa para o software, aí seja a gente usa foto mecânico, seja no foto mecânico, seja no Lightroom, eu já tiro o filtro de 0 estrelinha. Então, quando eu baixo o cartão, só vem as fotos que eu já selecionei para o pós-jogo. O que vai entregar ali, na hora. Então, isso já filtra absurdamente e já agiliza demais. Então, lembra, a gente trabalha com o Caio Jorge. O Caio Jorge fez um gol, você já marcou ali. E nem que você não marque a melhor foto da comemoração, você já marcou dentro do arquivo onde estão todas as fotos da comemoração, entendeu? E ali você pode olhar mais rapidinho e tal. Então, marcar a máquina hoje é o que mais facilita o nosso fluxo, principalmente em dias de chuva, né? Igual agora a gente está gravando aqui em janeiro e chovendo, o Campeonato Mineiro chove absurdamente muito, e é uma chuva cretina que ela só gosta do jogo. Ela vem assim, ela começa a hora que o juiz apita e ela termina a hora que o juiz apita. Cretina. E aí, por exemplo, se eu não tô marcando na máquina e tá em dia de chuva que eu não consigo abrir meu computador,
Como é que eu vou fazer? Depois eu vou abrir 4.000 fotos pra ficar caçando uma por uma. Vou mandar o pós-jogo do cara 70 minutos depois do jogo. Então isso agiliza muito. Em dias de chuva, inclusive, salva a vida, porque muitas vezes a gente nem baixa o cartão. A gente trata do cartão mesmo, aquele mais quente, que precisa ser mais rápido, e depois põe pra baixar o cartão. Né? Mas é basicamente isso. É 2 cartões, marcar na máquina. E o fluxo da edição, a gente meio que já tem uma ideia. Eu faço um mini preset por jogo, que eu ajusto foto a foto, mas tipo, a gente baixa o cartão, aí o primeiro cartão que baixou eu edito uma foto para ver como tá a condição de luz do dia, e aí a partir daí a gente pega tipo as outras fotos e ajusta alguma variação que vai ter ali na luz do pós-jogo, e aí geralmente em jogos mais tranquilos de não tem chuva, não tem condição difícil meteorológica, não tem dificuldade de sentar em algum lugar, tem espaço e tal, a gente vai editando muitas vezes enquanto tá acontecendo mesmo. Bola parada, tem vezes que a gente tem, por exemplo, só 2 caras no jogo, os 2 caras são substituídos, então assim, obrigação, a gente não tem mais obrigação com o jogo ali, então a gente já deixa o material dos caras pronto e tal. A gente já envia logo, tipo, o cara chega no vestiário, 90%. Intervalo também, quando, por exemplo, esses jogos que a gente não tem que mudar de lado, no intervalo a gente consegue dar uma vazão grande de arquivo também. E aí, tipo, o objetivo é sempre esse, né? Tipo, o cara chegar no vestiário, abrir o celular e a foto já tá com ele. A pergunta agora, em algum jogo, alguma vez, assim, algum momento, todos os jogos que vocês cobriram, vocês torceram pro cara ser expulso pra vocês terminar o serviço antes de ir embora? Não. No máximo, ser contra ter uma disputa de pênalti em determinados jogos. Mas, Aí, no caso, 99% das vezes. mas o Yuri tem uma maldição, né? Então ele vai pros pênaltis, ele tá afim de mijar e não dá pra pra ele. É uma maldição real. Acontece toda disputa de pênaltis. Tipo assim, se é um jogo que eu não sei porquê, eu comecei a ter vontade de ir no banheiro faltando 20 minutos pra acabar assim, e tá faltando um gol pra levar pro pênalti, pode saber que o gol vai sair, porque esse ano aconteceu 5 vezes. Na final do Sul-Americano eu tive até que sair correndo no intervalo da... Mas assim, pra deixar de trabalhar não, cara, porque é aquilo que eu te falei, tipo assim, pra deixar de trabalhar, aí a gente melhor nem sair de casa, né? Depois que saiu, tudo é final de Libertadores, mano, pode ser qualquer jogo. Pode ser qualquer jogo. A nossa partida aqui tá acabando. Dá mais raiva quando o cara entra faltando 2 minutos, isso dá raiva, isso dá raiva, isso dá raiva, porque aí, tipo assim, A gente não consegue entregar. você tem que dar a vida pra conseguir um mínimo de material do cara ali e tal. Você já tava com o fluxo todo meio que resolvido ali. Aí vem o treinador, chama o cara, sabe aquela substituição só pra gastar tempo assim, aí põe cliente seu, você fala, meu Deus do céu. Mas não tem nenhuma cláusula no contrato do tipo, Não, se tem. tiver faltando 3 minutos pra acabar o jogo, não tem obrigação de... A gente não cobre esse jogo. Tem essa cláusula, mas assim, não de não mandar nada pro cara. Então, assim, obviamente, a gente não precisa ter um volume X nem nada. Esse cara, a gente não vai cobrar o jogo dele. Isso é um outro diferencial que a gente tem muito grande, cara. A gente não tá lá pra arrancar dinheiro dos caras, não. A gente tá pra agregar pro nosso trabalho. Então, assim, o cara jogou pouco e tal, eu não vou cobrar dele o jogo como se fosse um jogo completo, entendeu? E muito respeito, assim, pelos caras nesse sentido, porque não tô lá pra ganhar dinheiro dele de qualquer jeito. Não tô de jeito nenhum, assim. Tô pra agregar com o meu trabalho e pro meu trabalho ser valorizado a ponto do cara querer continuar. E aí, só uma curiosidade, por exemplo, vocês falam sempre que tem mais jogadores no time. Se os 4 estão jogando na mesma partida, vocês já estão lá, né? O custo de ir, de tempo e tal, já tá lá. Tem desconto quando tá os 4 ou é o mesmo preço quando só tá um? Não, porque a gente não cobra individualizado na partida, entendeu? E esses caras que a gente trabalha fixo, a gente trabalha... a gente só não trabalha assim com contrato de ano, porque futebol é muito imprevisível. O cara pode ser vendido, o cara pode machucar, Então a gente faz de jogos, um número X de jogos, tipo assim, de 10 em 10 jogos, a gente vai renovando o pacote, entendeu? Então o cara, a gente não sai de casa mais no risco. Isso era uma coisa que me incomodava muito. Então, a gente não sai de casa no risco, a gente já sai com o trabalho definido. Então, se jogar os 4, se jogar um,
Só vai mudar se o pacote dele andou ou não, sacou? Não muda, a gente não vai pro jogo ali. A gente preza por fazer esse trabalho de longo prazo com os caras. Justamente para se o cara chegar no final do ano e bater campeão, a gente ter pelo menos todos os jogos que o cara fez em casa para criar um material dos títulos, alguma coisa assim, sabe? E essa geração de valor que vocês tanto falam, que acaba trazendo com que mais pessoas contratem vocês, de uma certa forma também é extra-campo, de produção de material fotográfico, de vídeo, fora do dia do jogo? Isso é o tipo de coisa que a gente tem hoje 2 clientes fixos que a gente trabalha diretamente com isso, que a gente constrói a imagem deles dentro e fora de campo. Que a gente tá sempre ali tentando mostrar para eles tipo, que tipo de narrativa a gente pode buscar para fortalecer a imagem dele. Tá sempre buscando achar formas diferentes visuais também de chamar atenção. A gente faz vídeos, fotos de lifestyle, geralmente em momentos ali fora do âmbito do esportivo mesmo. A gente gosta muito, mas depende muito dos caras comprar ideia. Não são todos que E a agenda de jogador também é vão querer. O jogador, às vezes, na hora que ele tá à toa, ele quer estar à toa, né? Não necessariamente ele quer criar alguma coisa. Mas sempre que é possível, a gente está desenvolvendo algum projeto por aí, principalmente... igual foi agora. Você pegar agora a renovação do Caio, a renovação do Matheus. Ano passado a gente desenvolveu algumas coisas... Tem a chegada do Bernardo. A chegada do Bernardo no Atlético. Que a gente planejou, fez todo esse material. Não é? Então, assim... A gente tem do título mineiro, uma vez que a gente fez com o Igor também, teve a despedida do Machado. Várias coisas assim que a gente fez que vai muito nesse ponto que você falou, mas depende mais do cara. De novo, o nosso trabalho não depende só da gente em muitos. Mas existe a possibilidade de quando a gente fala de expansão de negócio, de aumentar o faturamento, de não ficar focado só naquilo que está acontecendo no campo. Dá para você... igual os lançamentos, os ensaios da Adidas que a gente fez, 4, 5, não sei. A gente fez alguns lançamentos das camisas do time daqui, começou a fazer e tal. Da Adidas, já vai mais pro lado de publicidade, né? Alguns trabalhos com marca. Já fizemos trabalho com marca. Eu, esse ano, até saí do futebol, fiz Detal. Esse ano passado. Então, eu aceito as coisas que a vida me manda, igual eu te falando. Eu gosto muito dessa área da publicidade, gosto muito. Esses trabalhos, igual foi o do Matheus, igual são trabalhos fora do campo, eu gosto demais deles, eu gosto demais mesmo. Você pensar, planejar, produzir os perrengues do dia. Você fazer podcast é isso aí. Vocês viram o trabalho que deu para montar tudo isso aí. Exatamente. E assim, você podia chegar aqui, vir passar um dia em BH e acabar a luz. Por exemplo. São riscos que você corre. É alguma história que você vai contar depois de experiência. Os 3 podcasts, episódios do Papo de Fofa que eu não gravei em Belo Horizonte. É isso. Você tem que trazer o FIA lá, que já cansou, que não para mais. É isso. Mas a gente já tá acabando aqui a nossa partida. Não tem prorrogação, viu, Yuri? Pode ficar tranquilo que vai dar tempo de ir no banheiro. Tomar água lá. Só pra gente finalizar o nosso bate-papo, que já foi super legal, assim, eu acho que eu vou ter que fazer uma versão 2, vou ter que vir pra BH, porque tem muita coisa que eu tenho curiosidade em ficar sabendo. Mas só pra finalizar, pra quem gosta dessa área, pra quem quer entrar nesse mercado, que dica você, Pedro, que dica você, Yuri, daria pra essa pessoa começar a se preparar? Primeiro tirar a dúvida da galera, que é como fazer para instalar. Então, o primeiro passo é se associar à ARFOR, que é a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos, e aí vai ter um em cada estado. Não necessariamente em todos os estados, mas no estado de tem a ARFOR São Paulo, a do Rio chama ARFOR Brasil, tem a ARFOR Minas, tem a ARFOR do Rio Grande do Sul, tem a de Santa Catarina. Então, assim, cada ARFOR, na sua página inicial, vai ter lá as regras para os novos associados.
Porque a Arfoc, a partir do momento que você tem a carteirinha da Arfoc, você está, como é que fala? Eles estão dando respaldo de que você é um profissional sério e tudo mais, e assim, para cobrir política, para cobrir futebol, para várias outras coisas que não de jornalismo. Então, existem critérios a ser seguidos para você se associar. E aí muita gente, às vezes, esbarra nesses critérios e fala, pô, mas como é que eu vou ter foto publicada se eu não tenho a Arfoc? A minha resposta é, todo mundo que está lá no campo fez o mesmo processo. Então, todo mundo consegue, você não? Tem jeito. Senão, não tinha ninguém com a Arfoc, né? Se existe as regras lá e existe 300, 400, 500, 600 associados em cada estado, é porque tem jeito. E a outra regra é que a gente tem lá o vídeo lá na Expo, a gente foi tirar a bunda do sofá e fotografar, cara, porque... e aí, mais uma vez, o ensinamento do Sam que eu levei para a vida, fotografia é um conjunto de microdecisões que você toma num período, num tempo, espaço curto, muito rápido ali. Então, quanto mais você souber tomar essas decisões corretamente, você vai se dar melhor e você só aprende fazendo, errando, né? Então, assim, tem um jogo que você esquece o monopé, aí você já começa a olhar a mochila antes de ir. Tem aquele jogo que você vai sair correndo pro meio de campo e a máquina tá sem bateria. Aí tem o cartão que você esqueceu de formatar. Aí tem o computador que tá cheio. Aí tem o dia que você não abaixou e depois você viu o refletor legal. E aí no segundo dia você já se posicionou para baixo e você já achou um enquadramento legal. Então, assim, é fazendo, cara. É fazendo, porque ISO, abertura, velocidade, você vai aprender rapidinho. E para treinar tem campeonato de várzea, campeonato amador, Série C, Série B. Depois tinha que eu ia falar, tipo, minha dica é essa. Eu acho que principalmente pro pessoal que é mais novo, que é tipo abaixo da minha idade, na minha idade assim, cara, a faculdade, os torneios de atlética, para mim são um ponto principal ali para você se desenvolver nessa área hoje em dia. Porque é um mercado, obviamente tem as empresas que trabalham diretamente, o evento, etc. Mas é um lugar mais acessível de você estar. É um lugar que você vai estar sempre ali acompanhando. Às vezes você já vai estar até inserido no meio, é uma coisa mais tranquila. E foi uma das coisas também que no meu início eu utilizei para desenvolver. Eu acho que você tem que fazer. E uma frase que eu uso muito é tipo, cara, antes dos grandes palcos, dos pequenos, eles vão te dar a escola do que você precisa. Porque aí você vai chegar lá, na hora que você entrar no estádio e etc., já vai saber exatamente o que você tem que fazer, porque você vai ter fotografado em condições muito piores, aprendido em condições muito piores, tendo feito fotos de pessoas que não têm gestos técnicos, que não deixam sua foto bonita. Você vai ter que treinar seu olhar para outro tipo de coisa, entender outro tipo de luz que dificilmente você vai enfrentar de novo quando você chega num Campeonato Brasileiro de Série A, etc. A gente tem um exemplo do Adriano Fontes, que é um grande amigo nosso, que ficou a vida inteira fazendo campinho de conjunto habitacional e tal, perto de casa dele, campinho de terra lá no Rio. Ficou com equipamento de entrada muitos anos fazendo e sempre fazendo arte. Cara, sempre foi um cara muito artista, assim, sempre foi um cara que consumia demais, que buscou demais, ficou com esse equipamento de entrada, isso nunca foi desculpa para ele. E hoje é fotógrafo do Flamengo. Então, assim, para ele não teve desculpa, para ele teve dedicação, sacou? Tipo, o cara, independente do que ele tava, a gente lá em São Paulo tive prazer de palestrar no mesmo dia do Cezinha, né? Que é um cara que faz loucuras com o celular, né, velho? Com a fotografia mobile e tal. Então, assim, esses caras não tem desculpa, velho. Esses caras não tem. Agora, quando o cara quer pronto, aí é difícil. E eu acho que também buscar referência e estudar. Porque às vezes a galera esquece que a cabeça também ajuda muito na hora de fotografar. A ótica, o que você pensa, o que você tem de background ajuda muito.
estudar, procurar referência, ver por fora do esporte. Eu acho que quanto mais coisa fora do esporte você vê, melhor, porque aquela piadinha do tirar o pato que eu falei, ela é muito real. Às vezes eu brinco que, tipo, fotografar o esporte em si não é tão difícil, porque geralmente você vai usar a mesma configuração, mesma velocidade, mesmo ISO, mesma abertura, o jogo inteiro vai estar ali clicando. Só que aí a sua diferenciação vai ser no que você estudou, no que você começou a ter de referência de crop, o que você começou a ter de referência de cor, de arte mesmo, e aí a partir daí seu material vai ser diferenciado dos outros. Eu acho que é um ponto muito... Sempre estudando e sempre evoluindo. Exatamente. Acho que não tem outro jeito não, velho. É a vida. Pedro. Ficando rico e contratando alguém muito bom. Essa é uma vantagem. Pedro e Yuri, obrigado pela participação. Pô, valeu demais. Compartilhamos muita coisa aqui. Ainda eu sei que tem muito mais coisa para falar. Existem milhares de perguntas que todo mundo vai fazer depois de ouvir o episódio. A gente promete gravar uma segunda versão, segunda edição. É claro. Um complemento. Combinado? Sim, toda hora. Vai eu e o Yuri e o Sam. Aí você vai... Aí eu nem participo, eu deixo vocês só falando. 8 horas de streaming, só pra Deixo isso. só vocês falando, conversando entre vocês, que a gente já vai conseguir muitos insights. Obrigado mais uma vez. Para você que está em casa, curta, compartilha, comenta, manda pergunta pro Pedro, pro Yuri, acompanhe eles nas redes sociais e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.